Oi, professora. Boa Oi, Joana. noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Esse friozinho de Cuiabá, Tá raro, ótimo, né? tá bem melhor. Tá bem melhor do Ó, que com calor. tá apropriado hoje para um bom vinho, né? Nossa, muito bom. Que maravilha. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Eu Obrigada. vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, né? Institucional nossa. E assim a gente já parte para a sua fala, tá? Também eu vou te apresentar o público para que todos saibam. O pessoal está entrando aí, enquanto isso o Instagram está chamando, convidando o pessoal, né? Que a gente já começou a live. E aí várias pessoas vão entrando. Aí a hora que a senhora começar a falar, já entra já dentro do assunto. Tá, E a maioria do pessoal que vai nos acompanhar aí já entraram. Boa noite a todos que estão entrando, né? Eu sou Viviane, sou diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Essa live que a gente está fazendo, ela entrega um projeto chamado Mas em Casa, que nós iniciamos com a programação devido a esse processo da propagação do Covid-19 no Brasil e devido ao distanciamento e isolamento social, né? E os museus, a maioria dos museus do Brasil estão fechados e com programação de forma remota, EAD, né? Virtual, possibilitando aí a continuidade das suas atividades para o nosso público. O museu ele é um aparelho do governo do estado de Mato Grosso, que integra as unidades museológicas da CECEL, que é da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. O Museu hoje de Arte Sacra é administrado por uma instituição do terceiro setor, que é a Ação Cultural, que é uma organização social que faz a gestão compartilhada juntamente com a CECEL. Todos os convidados que participam dessas nossas lives, eles são voluntários e vêm contribuindo conosco sobre trabalhos de pesquisas, né, atividades envolvidas em práticas do que vem fazendo. Se caso a professora não conseguir concluir no período de 1 hora, que é o que o Instagram nos limita, né, o nosso tempo, eu vou encerrar um pouquinho antes, 5 minutos, e converso com vocês que estão aí nos acompanhando para que a gente retorne. A gente já deixa pré-combinado, se caso houver a necessidade, né? Porque às vezes pode surgir muitas perguntas, né? E a gente deixa para responder isso numa segunda parte, né, da live. E a gente retorna novamente, mas já ficamos pré-combinados se caso houver essa necessidade. Vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada, que é a professora Ludmila Brandão. A professora Ludmila ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, é graduada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal também do Mato Grosso, é doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem pós-doutorado na Universidade de Ottawa. Tenalta, né? Ottawa. Ottawa. Como? Ottawa. Ottawa, no Canadá. Canadá, com bolsa CAPES, na área de crítica da cultura, foi coordenadora da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação da Universidade Federal, professora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso, foi fundadora e primeira coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, área disciplinar, mestrado e doutorado nota 4 na Universidade em 2008 e 2011. Foi fundadora e primeira coordenadora da rede do Centro-Oeste de Ensino e Pesquisa em Arte, Cultura e Tecnologia Contemporânea, em 2010 e 2012, que reúne pesquisadores de programas contemporâneos de diversas universidades, né? São 6 universidades que entregam esse programa. Foi líder do núcleo de estudo do Núcleo de Estudos do Contemporâneo, no CNPq, pela Universidade Federal, coordenou o PND, institucional da CAPES, intitulado Artes Visuais em Mato Grosso, Acervos, Difusão e Crítica, é membro da Associação Brasileira de Críticas de Arte e curadora do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso. Depois de se aposentar, se tornou ceramista, mas ainda continua orientando no ECO, que é o Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal. O tema que a professora vai abordar hoje para nós é arte e artesanato, algumas distinções possíveis.
Professora, com você agora. Então, quando o João me ligou para a gente combinar Sim, qual o assunto, o título, eu tinha falado que eu queria, seria interessante, oportuno falar sobre arte e artesanato e não sabia muito bem. Aí ele propôs esse subtítulo, né? sim. Ah, mas depois disso, eu pensei assim, ai, que deveria ser as armadilhas da arte. Bom, Ó, gente, boa noite. Desculpa, já você entrei havia citado isso antes, né? Após a nossa conversa hoje, né? Que seria mais exatamente. apropriado. Mas, sim, vou falar de arte e artesanato, mas principalmente das armadilhas que a gente encontra no âmbito dessa denominação, disso que o Ocidente criou. É bom que se diga, né, para começar, que arte é uma invenção do Ocidente. Né? Quer dizer, não significa que não exista arte nos outros lugares. Estou falando do conceito, da ideia de arte, da formulação a propósito de um conjunto de objetos. Aí eu falo objeto, mas pode ser material, como pode ser imaterial. A música, por exemplo, né? É um Sim, objeto material, mas foi essa invenção do Ocidente e que criou, por um lado, né? A gente tem enormes conquistas em termos de produção de pensamento sobre a experiência estésica, sobre arte de um modo geral, a criação do próprio campo da arte, do campo de produção da arte, né? Que a gente pode observar aí pela história da arte, uma história da arte que é sempre praticamente, exclusivamente história da arte ocidental, mas, por outro lado, cria enormes problemas, né? Grandes problemas. Você começa com essa tentativa de definição. O que nós temos? Né? Nós estamos falando de quê? De objetos, lembrando bem, materiais e imateriais, sim, criados pelos homens, né? Por nós. E sim, aí, de todos esses objetos, a gente diria que tem aqueles objetos ordinários, né, que seriam objetos comuns, que não chamam nenhuma atenção, e aqueles objetos extraordinários. De um modo geral, né, claro que não é só a arte que é objeto extraordinário. Você pode falar, por exemplo, um pensamento, né? Um pensamento é um objeto imaterial. Um determinado pensamento, quando ele é bom, quando ele é potente, quando ele é fascinante, ele é um objeto extraordinário. Né? sim. Então, a gente está falando disso que tem um valor para nós, diria assim, para além do comum, né? Para além do normal, aquilo que chama atenção. Bom, eu já estou falando aí chama atenção como uma espécie de critério para a gente pensar a arte. Bom, mas na história do Ocidente, principalmente na história da estética, que é o pensamento, né? É o pensamento da arte, ou a filosofia da arte, todas as tentativas são no sentido de dizer o que é, né? O que é e como é se pode identificar um objeto, se um objeto é uma obra de arte ou não. E aí a gente vai ver isso ao longo da história do Ocidente, diferentes momentos, né? Um momento em que há a beleza, né? Então, aquilo que era o sublime, o belo, o mais belo do que a própria realidade, né? Então, isso, em um determinado momento, um longo momento na história do Ocidente, isso foi o critério para dizer que era arte ou não. Mas não só, a gente vai ver, por exemplo, no início do século XX, né? Quando, principalmente, começa com os impressionistas e começam a desmontar o modo como era feito, né? A representação da arte, e desmontar a verossimilhança e vários outros critérios que a gente tinha daquela arte clássica, é,
vão entrar em cena outros critérios para pensar a arte, né? Bom, mas não para aí. Se a gente Sim, pensar, começa ali, por exemplo, a era moderna, né? E na modernidade, o maior valor que se busca para designar se objeto de arte ou não é sua capacidade, é seu valor de novo, de novidade, né? Isso marca a modernidade. Então, não poderia ser parecido com nada que já tinha antes. Então, é uma sucessão de momentos da experiência artística no sentido de inovar, produzir inovações, produzir novidades. E aí isso vai desenrolar e depois vem outros valores. Por exemplo, expressividade, a capacidade de expressar. Por exemplo, a gente lembra, todo mundo conhece aquela tela do Munch, né? O grito. sim, O grito, uma forma absolutamente simples, no entanto, de alta expressividade. A gente quase ouve a tela gritar. Né? Então, esse valor que se, aliás, expressionismo é o nome de um dos movimentos depois da arte moderna, né? Aí, mas não é só isso. A capacidade de simbolizar, de representar, ou, por exemplo, a novidade ligada a uma não utilidade do objeto. Isso, e aí começa a complicar as coisas, né? Porque se colocou no Ocidente, né, que a obra de arte não pode ser um objeto utilitário. Isso é muito maluco, né? Porque, por sim, exemplo, o Duchamp pega lá aquele urinol, né, e coloca na urinol feito na indústria, sem ação nenhuma de mão, né, da mão humana, uma fábrica, e a única coisa que ele faz é assinar lá o MUT, né? Então, sim. ali ele vai dizer o seguinte, que ali não é quem faz, não é quem fez o objeto, mas é onde está o objeto e quem autentica o objeto. Então, um objeto foi colocado no museu, e aí estão no museu, então o museu faz parte desse sistema de legitimação da obra de arte, ele se legitimiza, ele próprio, o museu, como a instituição que diz o que é e o que não é, né? Isso não significa que seja verdadeiro, tá? Isso que a gente quer falar. O sistema criado, nesse sistema Sim, criado, do qual participam historiadores, críticos de arte, instituições universitárias, museus, enfim, né? Revistas, livros, isso tudo, né? E claro, os artistas, né? Os artistas, principalmente, mas que é como se fosse uma espécie de um jogo em que há uma combinação o tempo inteiro, né? São feitos ajustes, é uma combinação do que a gente vai considerar agora, né? Como arte ou não, ou como não arte, né? O que está superado, o que é colocado agora. Então, uma combinação planetária, né? Porque o sistema de arte é planetário. Só que, e aí, o que a gente faz? A gente tem duas maneiras de pensar sobre isso. O desejo de todos nós, ligados à arte de alguma maneira, é estarmos no miolo, no cerne do sistema. Né? Está lá dentro, ou seja, para legitimar, ou seja, para ter seu trabalho legitimado. Né? Mas o que, de uns tempos para cá, né? Eu fiz arquitetura, então tive lá minhas aulas de história da arte ao longo do tempo, papá. Quer dizer, fui treinada no interior do sistema artístico. Né? E aí todos os estudos que foram feitos, os livros que eu li, essa coisa toda, que treinam a maneira de pensar, mas não só a maneira de pensar, mas a maneira de ver. Aliás, tem até uma série chamada Saber Ver a Arte. Né? Então, ela faz isso, né? Ela pretende fazer isso, ensinar as pessoas a verem.
verem a obra de arte. Não é isso que eu quero fazer aqui, por favor. O que eu aliás, eu me lembrei assim, eu vou começar com um negócio assim, tipo chacrinha, não vim aqui para explicar, eu vim para confundir, que eu acho Sim, que é muito mais interessante nesse campo, abrir espaço para uma confusão em que a gente possa questionar esses critérios e o modo quem legitima ou as instituições que legitimam, para a gente ver um pouquinho fora do sistema. E é isso que me interessa. Como é que é fora desse sistema? Por exemplo, e aí entra o tal do artesanato. Bom, que já só é uma coisa. uma designação diferenciada, né? Que vem com uma até meio às vezes que como uma classificação, né? Que É, chega a ser de uma forma pejorativa. Tá? pejorativa. Ou menor. Se Olha não que maravilha, você já complementou o que eu estava pensando. Eu segurei a palavra para não lançar. pejorativa, mas como algo menor, né? Uma Sim, arte menor ou uma arte entre aspas. Então, o sistema ele vai fazer essa coisa que é montar quase uma hierarquia, né, no sistema de arte e a gente sabe, né? Todo mundo sabe é, por exemplo, as chamadas grandes obras, a obra de arte universal, não está aqui, não. Não tá no não. Brasil, não está em Cuiabá. Está lá, em algum lugar, né, no centro da Europa, e depois, né, isso migra para os Estados Unidos. Estados Então, Unidos. tem uma. O sistema de artes ele se propaga a partir desses dois centros, principalmente em Nova York e aí na Europa as Não. capitais europeias mais importantes. Bom, é óbvio que essa classificação, como você falou, classificação, né? Vamos dizer, eu sou uma instituição que vai olhar a produção em volta dos objetos. Aí eu vou dizer, isso é ordinário, isso é extraordinário, isso é ordinário, ordinário, ordinário. Então, tudo que é ordinário é a imensa maioria, Sim. né? A esmagadora maioria, e um ou outro aqui que eu vou pensar são os objetos extraordinários que eu vou chamar de arte segundo os meus critérios. Os meus critérios aí, dentro europeus. Tá? Então, eles começam a criar a partir de si, né, a partir desse centro da Europa, né, esses círculos concêntricos que, quanto mais dentro estiver, mais próximo do status do objeto artístico de mais alto valor. Gente, vocês veem essas notícias sobre leilão de obra de arte? Os valores absurdos. Eu acompanho, às vezes. São absurdos. Absurdos. Nada vale trilhões de dólares. Nada. Isso é outra coisa. Isso Sim, não diz respeito à arte. Isso é economia. São relações econômicas de exploração, sei lá do quê, de sistema financeiro. Não tem nada a ver com arte, né? Aliás, na maioria das vezes é usada para lavar dinheiro, né? Lavar dinheiro sujo. Bom, de todo modo, o que eu estou querendo dizer? Que esse sistema concêntrico, que você tem a Europa, né, no centro, e que vai para as bordas, vai dificultando, vai tornando cada vez mais impossível, né, incluir objetos como objetos extraordinários fora desse centro. Né? É claro. E aí faz parte do jogo, né, incluir mais ou menos. Tá? Então, as tais das artes menores. Isso sim, que, por exemplo, as classes populares fazem. Isso é arte popular. Né? Os indígenas produzem alguns objetos. Depois a gente pode até falar melhor disso. Né? Isso é arte indígena. Isso é arte africana. É curioso isso. Eu e Suzana, uma grande parceira minha, a gente escreveu um texto sobre isso,
sobre a tal da arte naif, né? Sim, Ingênua, essa coisa toda. E a gente percebeu o seguinte: é curioso, quando se fala de arte, uma arte europeia, por exemplo, ninguém diz arte europeia, diz arte. Se fala sim. de uma obra de Picasso, é arte. Se É, fala de uma obra, sei lá, de algum outro aí muito famoso, né? Arte. Agora, quando você fala da obra de alguém, né, que vem de extrato popular, eles chamam de arte popular. sim, Começa, a gente identificou com uma adjetivação para dizer isso é arte, entre aspas. Não é a arte. Né? Aliás, você poderia até dizer modernista, pós-modernista, arte expressionista. Quando você fala isso, você está dizendo das características daquele objeto, de características estéticas, né? Ou né, simbólicas, ou enfim, da obra em si. Curiosamente, isso que eu falei que está nas bordas, né? Para usar um termo que a minha querida orientadora utilizava, as bordas da cultura, curiosamente, essas adjetivações vêm para arte popular, indígena, africana, quer dizer, tudo aquilo que precisa quase que ser recebido como um alerta. Isso é arte popular, isso é arte indígena, para dizer, olhe com cuidado, não é exatamente a mesma coisa do que a gente está falando. Então, é, é isso que a gente vai chamar de um dos dispositivos que a gente chama de colonialidade da arte. Fazer com que nós mesmos, né, brasileiros, sul-americanos, enfim, descendentes de indígenas ou indígenas africanos, para que a gente mesmo olhe com uma ponta de desconfiança para essas obras que não são legitimadas pelo sistema oficial das artes. Né? Então, a gente vive uma constante contradição, principalmente, por exemplo, no caso dos artistas daqui. Né? O desejo de ser reconhecido lá fora, né? Mas, ao mesmo tempo, sofrer esse olhar colonizado que, olha, que diz para ele, você nunca vai sair desse lugar. sim. Porque os lugares lá no topo estão ocupados. Sim. Não há espaço para isso. Né? Então, aí, assim, o que a gente faz? Né? O que a gente vai fazer com isso? Né? Eu diria o seguinte, que todos os objetos, quaisquer que sejam, dos mais ordinários aos mais extraordinários, têm uma dimensão, não uma dimensão estética. Eu vou usar aqui um termo, uma palavra que o Walter Mignolo utiliza, que eu gosto muito, uma referência à palavra aestese. Aesteses, todo mundo sabe o que é anestesia. Anestesia é tirar a capacidade de sentir, né? Então você fica anestesiado e você não sente nada, né? Se for na pele, você não vai sentir nada. Se for no dente, você não vai ficar amortecido e você não percebe. O contrário da anestesia é a estesia, é o sentir tudo, né? Por isso, essa palavra é muito interessante, aesteses, e um dos textos dele, que a estética, que é a disciplina criada no Ocidente para pensar a tal da arte, segundo ele, a estética colonizou a esteses, ou seja, ela veio por cima e impediu que essa estese fosse completa, plena, ou seja, que ela estivesse aberta a todas as possibilidades de sentir. Ora, nós temos tais dos 5 sentidos, fora o tal do sexto. Tudo aquilo que nos chega pelos sentidos, ele vai nos tocar. Algumas coisas tocam
de um modo imperceptível. Você nem se dá conta, né? Você nem se dá conta daquele objeto, da textura, do som, está tão habituado que passa batido. E tem outras coisas que nos tocam de diversas maneiras. Por exemplo, nos tocam, as pessoas gostam muito de entender a arte pela emoção. Tudo bem, mas não é só emoção, tá? Não é porque você chora com a música que é uma obra, né? Não, não é exatamente isso. A emoção, na verdade, é aquilo que está mais na superfície, é o mais fácil de tocar, né? Aliás, o pessoal da música sabe como fazer chorar, né? O cinema também, né? É o Quando senso você... comum, né, professor? Não, mas sendo... você aprende a sentir segundo o desejo de quem, dos mass media, né, que produzem essas formas. Então, como é que a gente diz? No caso da estesia, você pode ser tocado pelo sabor, pelo cheiro, pelo tato, pelo olhar, pela audição. Então, os objetos que lhe tocam de uma maneira extraordinária são objetos que, vou citar um filósofo que eu gosto muito, Gilles Deleuze, ele vai falar que são seres de sensação. Olha que lindo isso. Fantástico. Então, esses objetos que são seres de sensação são aqueles que nos tocam. Não são pessoas, são objetos, materiais ou imateriais, que eu olho para ele e ele me faz vibrar, ou ele me faz, né, me traz uma lembrança, ele traz uma sensação, traz medo, pavor, né? Ou ira. Quer dizer, desperta em mim um monte de coisa, né? E, principalmente, na maioria das vezes, a gente não sabe nem dizer o que é ou como é que eles nos tocam, né? Então, aí, assim, o que a gente faz? Não entendo disso. Não, não faça isso, não. Não é para entender, é para sentir. E aí, o que você vai sentir, você vai carregar com você, né? E aí tem uma coisa muito interessante que o Deleuze também fala, que alguém já colocou aí, a Thaís, né? Seres de sensação está lá em O que é Sim. filosofia, sim, né? Mas também em outros textos. Vai dizer que, além de tudo, esse objeto ele conserva essa capacidade de afetar, né? Então, ele vai. Aí ele fala um negócio assim. Não, se tem alguma coisa que a gente pode reivindicar a eternidade, eu não chegaria a tanto, mas tudo bem. O Deleuze falou isso, a gente tem que pensar mais. É a obra de arte, né? Quer dizer, aí, nesse sentido, o ser de sensação como tendo uma capacidade quase eterna, enquanto ele existir, subsistir, né, de afetar um corpo Sim. humano, né, que é o que a gente está falando. Pode até afetar outros corpos, mas certamente a gente está falando aí dos corpos humanos. Então, como é que a gente fica? Essa distinção entre arte e artesanato vai por terra. Porque não é porque foi feito de uma maneira, porque foi feito, replicado, vários objetos iguais. Aliás, a arte também faz isso, essa história de que Por tem escala, né, professora? Produção por escala, mas que detém as técnicas artesanais, né? sim, ou os tais dos múltiplos, o mesmo objeto igual, né? Essa conversa de que tem que ser Sim. uma obra única, isso acabou faz tempo. Aliás, tem um outro texto Os que eu vou artistas falar. fizeram muito isso nas gravuras, né? Quando É, foi para as gravuras, foi muito nessa linha também. do Bruno Latour, que ele Sim. fala sobre a aura. Eu não lembrei agora o nome, mas é uma coisa muito interessante, porque ele vai falar que hoje em dia a capacidade de reprodução de facsímile de obras de arte é tão fantástica que muitas vezes o facsímile acaba
consolidando melhor a cor ou a própria textura, e ele fala a migração da aura, o nome do texto. Não sei se já Uhum. tem em português, mas chama Migração da Aura para um Latour, que ele vai falar assim, nossa, como é que a gente vai falar que a obra de arte é única, né? Quer dizer, aquele objeto é único. E eu me lembro na minha juventude, meu sonho, né, era ter dinheiro para ir para a Europa, para ir para o museu, para o Louvre, para ver, por exemplo, a Mona Lisa, e fui, né? Fui, fiquei deslumbrada. Mas, gente, isso é pura construção, né, do colonialismo. Claro que é legal, que é bacana, mas tem muita coisa, mas muita coisa por aqui, perto de nós, que é muito mais potente que a Mona Lisa, pelo amor de Deus. Né? Então, isso é a colonialidade afetando a sua maneira de pensar e de sentir. Isso que é o Sim. mais. Por isso que quando o pessoal discute colonialidade, fala colonialidade do saber, né? Colonialidade da arte, né? Do ser, do sentir. Né? Então, sim, o Jeff está falando aqui que tem Ixi, tem impressão. várias colocações dele acima também. Eu tô deixando tudo pro final. Posso a senhora concluir? Porque ó, tem colocação de Jeff, tem colocação de Larissa. Eu já Tem vi lá. várias coisas aqui que daqui a pouquinho, hora que a gente for para a parte das perguntas, eu vou ler todas elas. Todo aqui para poder encaminhar. Então, o que eu diria aqui quando eu falei assim, eu prefiro confundir do que explicar, porque não dá para explicar, Sim, que a gente possa ter uma atitude de reflexão diante do que se propõe, né? Que a gente não aceite, né? Goela abaixo, assim, sem nenhuma reflexão. Ah, isso é um espetáculo, sim, é o maior artista contemporâneo, isso que a gente tem gente maravilhosa aqui produzindo tem. coisas incríveis que não foram sequer reconhecidas nem lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Olha, vou te contar uma coisinha aqui, contar para todo mundo, claro. Sim, Há uns anos atrás, eu fiz um projeto de pesquisa e eu submeti ao CNPq para disputar uma bolsa lá, bolsa de produtividade de pesquisa na área de arte. Né? Aí eu encaminhei, montei um projeto lá, usei os pensadores contemporâneos, essa coisa toda, delimitei um projeto e escolhi 5 artistas que eu queria trabalhar essas reflexões a partir da produção desses artistas. Eu não sei se eu vou me lembrar de todos, mas era o Jonas, o Gervânia, Vitória, Daniel Pellegrini. Daniel Daniel, Pellegrini, não, não né? sei se era o Daniel, eu me lembro deles 3, e mais duas pessoas daqui. Não Uhum. sei se era enfim, não vou me lembrar, faz muitos anos. Sim. Mas, de todo modo, eram 5 artistas, e aí eu fiz uma descrição, um resumo pequeno, né, do trabalho desses artistas, porque estavam entrando no projeto e o que eu queria fazer. Bom, tá, passou, papapá, papapá. Quando saiu o resultado, a bolsa foi negada, e aí eu recebi a crítica, né? Do, Uhum. tem anônima, evidentemente, né? Lógico. O avaliador escreveu algumas coisas interessantes que depois me animaram a um outro projeto, mas que não foi para o CNPq, que era o seguinte, que falava assim, o projeto estava muito bem montado, muito bem escrito, com uma bibliografia contemporânea, que estava interessante, mas o grupo dos artistas selecionados não tinham relevância nacional. Nossa, Adir estava. Gente, o Adir e o que Gerlane, absurdo, Adir. Como lá, falar que a Adir não tem relevância nacional se há 2 bienais atrás nós tínhamos uma galeria é culpa que, dele. Não tem nada que não, ver com não bienal, nós tínhamos uma galeria na SP Arte
que estavam com obras do Adir. Tinha 5 obras do Adir na SP Arte, junto com os maiores artistas europeus, enfim, e daí Coleção por diante. né, numa coleção lá, sei lá o quê. Bom, então, E a mesma coisa, professora, nessa SP Arte, 2 edições atrás, também estava a recém-falecido, né, ele tinha falecido naquele ano, que foi a SP Arte, que era o Nils Pimenta. O Nils é um Pimenta estava com uma tela gigantesca numa galeria, né, é uma das telas maiores daquela série dele das peladas, né, o, e fazendo aquele paralelo com o derrubamento das matas, e era que chamava a atenção na galeria. Todo mundo entrava para ver a obra dele, que é isso, dita como arte na INF, né? então, mas isso que tá aí, né? Por quê, né? Como que se faz isso? Para operar o quê? Para operar, né, uma distinção para dizer, olha, vai com calma. É arte, mas vai devagar. Né? Quando fala naif, já sabe disso. Mas o que eu quero dizer, independente de serem artistas já conhecidos, né? O que esta criatura fez, que escreveu lá o negócio lá, foi um absurdo, porque ela acha que primeiro ele tem que ser reconhecido para depois ser pesquisado. Eu estava fazendo uma pesquisa. Primeiro você pesquisa e aí você vai né, poder trazer a relevância para a região, para o país, para o sistema de arte, para o mundo, sei lá o quê, daquele pesquisador. Então é um absurdo. Se ele precisa ser relevante antes de ser pesquisado, é porque ele é relevante para um grupo pequeno, para um local, para um lugar. Então é uma geopolítica insana, né? Que amarra os artistas que não estão ali no miolo, né? E aí a gente vai ter os sistemas se reproduzindo. Você tem o Mundial, que o centro está na Europa, no Brasil você vai ter Rio, São Paulo, um pouquinho de Minas, um pouquinho, sei lá, de que outra coisa, que reproduz a mesma relação com a arte, com os artistas dentro do Brasil, né? Então, e aí você vê os caras, o valor, né? Vamos discutir aqui o valor desses artistas, né? Que são incríveis, que têm uma singularidade absoluta, quer dizer, não se confundem com ninguém, cada um tem o seu jeito muito particular de criar. É a acontece esse tipo de coisa, né? Aí, claro, né, eu botei a minha viola no saco e falei, não é aqui que eu vou cantar em outro lugar. Chega de tentar me submeter a essa coisa do Comitê de Artes do CNPq. Porque não tem jeito. Ali está Sim. definido. Espero que tenha mudado, né? Isso foi há mais de 10 anos atrás, né? Que isso tenha chegado, que essa discussão tenha começado a chegar, porque é uma discussão relativamente recente, né? Especialmente a colonialidade do saber está aí há mais tempo, né? Já tem gente, já tem uns 20 anos, pelo menos, que o povo está discutindo isso, mas a colonialidade da arte ainda ocupa pouquíssimo espaço. Então é isso. O que eu queria dizer para finalizar essa primeira parte aí é que o que a gente tem que fazer é tentar ver fora do sistema. Não, ninguém vai conseguir derrubar o sistema, não existe isso, né? Eu Sim. acho que o sistema vai continuar aí, continue, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, que a gente possa observar. Só mais uma coisinha que eu não falei e que era importante falar, por exemplo, a propósito de arte indígena, que é chamado arte indígena para dizer, é uma arte, mas é feita por indígenas, né? Então, como se atribuísse um lugar menor para ele. As sociedades indígenas, né, excetuando-se as que já estão introduzidas na sociedade abrangente, né, e passou a ter isso, mas originalmente elas não têm a distinção de arte, né?
Isso não significa, e isso não é um problema, ao contrário, é uma solução. Eu entendo como uma solução. Por Sim, quê? Porque todos os objetos nas sociedades indígenas, independente deles serem de uso cotidiano ou não, eles têm a dimensão estética ou a dimensão estésica, né? E aí, seja um tipiti, que é aquela coisinha de coar a coisa da mandioca, seja um arco e flecha, seja um instrumento outro qualquer, né? Ou as um pinturas corporais, né, que tem a ver com as observações dele em relação à natureza, né? então, todos os objetos, eles têm uma dimensão funcional, uma dimensão estésica, uma dimensão simbólica, ele tem vários, ele tem todas as dimensões reunidas no objeto. Então não precisa, não tem essa coisa de separar. O Ocidente que separou aquilo que vai ser pensado exclusivamente como um objeto estético. Ele não pode ser uma panela, ele não pode ser um prato, ele não pode ser uma rede, enfim. Né? É o É Ocidente que denominado vem como utilitário, né, professora? Aí é mais pejorativo porque faz essa classificação, é essa classificação que é a que mata. A não é designação exatamente. ela ainda é menos, mas quando entra para a classificação, que é aí que vem, para não dizer que não é arte mesmo, né? Quando você classifica como um utilitário, uma panela, um jarro, e daí por diante, né? Que... Ignorância nossa não identificar naquilo que a gente chamaria de utilitário uma dimensão estética espetacular. Sim. Né? Então, eu diria que é uma limitação da estética, dessa estética concebida pelo Ocidente. E aí, então é isso. A minha sugestão é que a gente tenha essa reflexão em mente, né? Para não cair direto nos contos do vigário aí do Sim, sistema. acontece conosco direto aqui no Museu de Arte Sacra, porque assim, nós temos a maioria das peças nossas aqui são em talhes e madeira, né? E foram feitas por brasileiros, foram feitas por escravos, indígenas, enfim, tem todas essas características e também pelos artesãos que estavam na região centro-oeste. Inclusive Sim. algumas obras com características de obras do Veiga Vale. E o que acontece? Há várias pessoas que vêm ditos entendedores e fazem a afirmação que as obras vieram da Itália, ou que as obras vieram de Portugal. Como assim? Elas são tão perfeitas ao ponto de imitar essa arte europeia, porque Aham. eles imitavam tão bem, eles faziam tão bem, só que eles esquecem que a composição de lá, ela é feita em mármore e pedra, e aqui foi adaptado para madeira. Então, ou seja, a Sim. madeira é uma peculiaridade nossa, devido Sim. ao material que existia na região, né? E a madeira típica utilizada também. Então, ou seja, Ali, é possível que um mestre de lá tenha vindo, ensinado alguns traços, algumas características, algumas técnicas, mas foram desenvolvidas aqui, né? E é essa questão dessa colonização, de que o que nós produzimos também se impacta em todos os aspectos de arte. Na arte sacra a gente vê isso, na indígena a gente vê isso e também na popular, porque tem que ter uma denominação do que é a arte ocidental, né? Vem dentro dessa ótica. aí mais E duas que eu ainda a propósito, por exemplo, da arte sacra, né? Me ocorreu pensar isso hoje exatamente uhum, por estar no Museu de Arte Sacra. Eu não sei o que é, posso estar desinformada, mas me parece que majoritariamente a arte sacra é arte cristã, né? É a arte cristã, quer dizer, se é para a gente falar de sacralidade, né? De arte, né? Que tem algum papel, alguma função, algum lugar nos sistemas religiosos, né? Então teria que ter um monte de coisa, né? Então, sim, máscara, porque por exemplo, é, ritual, uma máscara ritual é chamada de máscara ritual e não de arte sacra. Que coisa, né? é. Então, se é para ser E se for sujo, analisar como tem na cultura, que nós vamos colocar outras religiões que também usam da arte sacra, nós vamos ver os muçulmanos, nós vamos ver também são, os budistas também são todos vistos são como arte sacra. Só Deus, que né? por que a indígena é ritual e não é sacra? É uma
exatamente. Isso Porque vem é um aí. objeto utilizado num Claro. ritual, num culto religioso, de certa forma. Por que é, no caso, um santo lá do Aleijadinho é arte sacra e, sei lá, uma Iemanjá que é utilizada num terreiro, não é? É imagem, é só uma imagem, né? Sim. Então, é isso. É É uma difícil. apropriação colonialista do termo para uma denominação de um tipo de arte predominante. A gente, Exatamente. Então, é isso. esteticamente, religiosamente, então, todo esse aspecto, porque a arte sacra, o entendimento que vem para a Igreja Católica, ela é um objeto litúrgico utilizado nas celebrações, seja imagem, seja e daí por diante, né? E isso vem É, para todas as outras religiões que utilizam da arte sacra para o processo de evangelização. E a mesma coisa acontece com o indígena. O indígena também faz o seu processo de transmissão de saber através de seus rituais. A mesma coisa acontece também com a cultura africana e assim por diante. Então, de certa forma, pela conotação do uso do objeto, ele seria também arte sacra. seria, não é? É, ele é. Melhor, se não me corrigiu, seria Se não é. for necessário, né? Se for Isso necessário, mesmo, ele é arte sacra. não, arte. Né? Ultimamente, eu ando menos preocupada com isso. Eu acho que muito mais importante dizer, isso é arte, não é arte, não vou fazer isso. Quem sou eu para julgar, para dizer que Sim, e isso isso vai dentro dessas discussões, o que se propõe hoje na Semana Nacional dos Museus, o que a gente está vivenciando durante essa semana, que é discutir justamente essa diversidade. Isso é? é uma classificação, né, voltando novamente naquelas designações, né, é uma Aham. classificação até então feita, né, e que diferencia, né, mas ao mesmo tempo, no sentido de arte, elas são iguais, elas são diversas, elas possuem as suas diversidades específicas nesse sentido. E entender essa temática da Semana dos Museus, ela nos proporciona também essa relação da inclusão, da igualdade, que é o que se propõe, né? É Então, isso. oportuno, né, para esse momento. Fechando esse primeiro bloco, professora. Vamos aqui para Tá. as perguntas, ver o que o pessoal perguntou aqui para nós. Mais para a Eu vi muito senhora, né? comentário, não pergunta, mas. Eu acho que teve mais comentário mesmo. Né? Pessoal, vamos formular as perguntas? Vamos formular as perguntas, porque eu acho que mais foram complementações aqui no decorrência da fala da professora. Muita coisa ela mencionou sobre. Essa letra é bem pequenininha, né? Ruth aí. Ixi, tem muita gente. Rutinha Albernaz, tá? Thaís, Aí a Thaís está fazendo pergunta. Elizabeth, tem muita gente. Professor, eu tenho duas perguntas. Vamos lá. Formula a pergunta aí, Thaís. A Ruth colocou os povos indígenas. Tem uma. Ah, tá. Tem uma pergunta do Jeff, que ele perguntou por que o folclore ficou demonizado. É uma pergunta que não, acho que no decorrer da explanação não foi falada. O folclore, o problema é exatamente, no caso do Brasil, no Brasil, que a palavra folclore, né? Quer dizer, a cultura do povo, né? Seria a cultura do povo. O que acontece aí? No caso do Brasil, ele foi reduzido de uma tal maneira, né, aos objetos, e não, isso é folclore, e, de certa forma, virou uma coisa pejorativa. Por isso, no Brasil, diferentemente de outros lugares que mantêm esse termo, para falar de cultura popular, mantém o termo folclore, mas no Brasil vingou o pessoal que trabalha com cultura popular, vingou o termo cultura popular e não folclore, porque eu não diria que ele foi demonizado, mas ele ficou pejorativo, né? Só Sim, que a cultura popular, né, ela é o conceito muito mais amplo do que a arte popular, né? Então a arte popular ela está ali ocupando um pequeno nicho no âmbito dessa cultura popular, né? sim.
Tem uma outra da Larissa também que estava acima. Deixa eu passar ela aqui. Larissa Silva Freire também perguntou. Antes de ir para as outras aqui, que estavam, são duas acima. Deixa eu ver aqui se eu acho de Larissa. Não. Larissa, formula ela novamente, porque eu acho que eu acabei passando a sua pergunta aqui. Eu vi o Nós temos na sequência do que eu pedi para o pessoal formular, a gente tem uma outra do Jeff, que ele fala assim, como vencer essa diferença entre arte popular e arte de mercado? Bom, imagino que você está falando arte de mercado, chamando arte de mercado a tal da arte do circuito oficial, né? Eu acho dificilmente. Estão aí nos leilões, enfim, né? As galerias também, né? O tema, ele está bem com ele mesmo, né? O que a gente tem que fazer é agir, atuar a partir da nossa localidade. E as favas com o sistema. Se alguém vier a ser reconhecido, ótimo para ele, ótimo para o sistema. Mas, se não, quer dizer, o que tem que fazer sentido para nós? Né? É a apreciação de um modo privilegiado daquilo que nos cerca. E isso tem que começar, por exemplo, na escola. A escola, tudo bem, tem lá, tem as disciplinas lá de arte, não sei o quê, papapá. Nada contra ensinar, se for música clássica, se for, não sei o quê, artes visuais, começar lá com Picasso, não sei mais o quê. Nada contra isso. O problema é que isso seja hegemônico. Por que não começar pela sua produção local? Quer dizer, essa produção de empatia com essa produção, com a produção estética local, é fundamental. Se não tiver isso, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Você tem que começar por ali. Né? Reconhecer, eu tenho um cara do meu bairro que mora ali, ele faz lá umas peças entalhadas. Vai lá, conhece. Né? Então, eu acho que é isso. Principalmente os professores têm que tomar cuidado com isso. Porque senão, você, assim como, né, se constrói, se criam os pequenos machos do futuro, né? A nós, as mães, quer dizer, eu sou mãe, mas tudo bem, né? Educando para ser e funcionar daquela maneira, se cria para ser, sentir, pensar da maneira que interessa, não a nós, mas ao Ocidente. Né? Então, é preciso que a gente tome umas atitudes, seja no cotidiano, seja no espaço da escola, para quem é professor, para quem tem, ou sem esperar que o sistema não vai, não boto fé, apesar de algumas tentativas, né? A gente pode dizer que são algumas, por exemplo, no caso da Bienal, algumas tentativas dos últimos anos, da Bienal de São Paulo, né? De ir pelo interior do país, de tentar os outros lugares. Mas, olha, apesar das boas intenções, a minha impressão é que eles fazem isso para respirar para o respiro da própria Bienal, não porque estivesse de fato interessado, envolvido, desejoso de aprender novos modos de fazer arte, sei lá o quê, né? Então, infelizmente, mas vamos ver, quem sabe. Teria ainda a parte exótica, né? Exatamente. Aliás, o exotismo é um dispositivo de colonialidade, né? Você dá uma exotizada, ele fica aquela coisa estranha. Tudo bem, vale a pena ver. Né? Mais ou menos nessa linha. Professora, tem uma pergunta aqui da Larissa Silva Freire. Se os gêneros já não constam na arte, por que não nos objetos indígenas? Essa era a pergunta dela que eu estava procurando, de Larissa Silva Freire. Nós temos aqui, pessoal, só um pouquinho para a gente combinar. Daqui 2 minutinhos a gente cai. Então, assim, vamos combinar
da professora já voltar as outras perguntas que vocês fizeram aqui, eu já anotei. Até a pergunta da Bia. Até sua pergunta, Bia, eu já anotei, tá? Porque a hora que a gente voltar, elas vão sumir. Aí tem a pergunta da Thaís, uma outra pergunta, Thaís, você refaz ela na outra, porque vai sumir essa tela para mim, tá? E para a professora também. E aí você só reformula ela, Thaís, porque as outras, eu já peguei a primeira pergunta da Thaís. Ah, já anotei aqui, Thaís também. Fiquem tranquilos. Então vamos combinar agora, para a gente poder concluir essa parte final, que a professora tem uma outra parte para falar conosco, e também para responder essas 4 perguntas dessa primeira abordagem que ela fez. A gente encerra e entra novamente pelo Instagram, tá? Combinar de todo mundo voltar aí, para a gente poder somar nesse diálogo aí e ter as perguntas respondidas. Combinado? Vou sair, professor, encerro. Só um tempinho de eu colocar essa primeira parte no IGTV para ficar disponível. Aí a gente já vai na sequência, você já entra novamente, todo mundo já entrando na hora que vê o ao vivo lá. Eu permaneço aqui, é isso? Não, eu vou encerrar. Aí vai cair para mim e para você. Aí, conforme fez o início, nós vamos fazer agora nessa parte novamente, a mesma coisa, tá bom? Vou entrar ao vivo, aí o pessoal vai entrando. A senhora entra, eu te adiciono lá, tá? Tá, tchau. Tchau, tchau. Então, nós paramos na pergunta da Larissa, né? Sim. Ah, Então, Larissa sabe disso. ela ainda depois formatou colocando assim: se as fronteiras entre os gêneros artísticos foram superadas na linguagem transmitidas, por que não reconhecer os objetos indígenas como arte? Não, e são duas coisas. Na verdade, os objetos hoje eles são reconhecidos como arte indígena, né? Eles são e a coisa mais interessante sobre isso é que inicialmente, por exemplo, você via. Vou dar um exemplo lá do caso das máscaras africanas, quando foram descobertas pelos artistas europeus. E o Picasso, por exemplo, se inspirou, todo mundo sabe disso, né? Que as formas, né, do Picasso que depois foram desenvolvidas à exaustão, elas são inspiradas nas máscaras, muitas máscaras rituais africanas. Né? E aí, o que aconteceu? As máscaras africanas não iam para o museu de arte, elas iam para o museu de antropologia. Então, isso diz um pouco do que acontece, né? Por que está no Museu de Antropologia e não no Museu de Arte? Isso, em grande parte, ainda acontece isso. A entrada dos objetos indígenas no museu, por exemplo, como o museu lá em São Paulo, os museus de São Paulo, é muito recente, né? Mas os No caso do objetos Museu Afro, né? eu digo assim, no penal, né? Você tem Sim. lugar, Sim, no contexto mais você tem abrangente. os objetos, né? Mas sempre eles eram muito mais reconhecidos como objetos de cultura e por isso entravam no museu de antropologia do que como objeto artístico, que deveria estar, aliás, contemporâneo. Eu acho engraçado porque quando o pessoal fala de arte indígena é como se fosse assim de 500 anos atrás. Não, a produção atual, contemporânea, é arte contemporânea. Né? Então, isso é um problema. No caso dos gêneros, o que a Larissa está colocando, não tem muito problema, porque ele está dentro do próprio sistema literário. O sistema literário acordou, né, que até para se renovar, né, era preciso desmontar essas barreiras dos gêneros. Aliás, assim, não só na literatura, no cinema contemporâneo tem muito essa mistura e que produz até um certo cômodo, porque a gente está acostumado a assistir aos gêneros definidos.
quando tem essa combinação estranha, por exemplo, esse filme que ganhou esse ano o Oscar, né? O do sul-coreano lá, que é incrível, ele é uma mistura, você não sabe. Tem hora parece que você está num pastelão, depois vira um thriller, depois vira sei lá o quê, né? Então, a concordância de que há que se desmontar os gêneros não é tão problemático. O problema é quando sai fora do sistema. E aí, como é que fica? Né? Então, essa coisa da arte indígena ainda ocupar mais o museu de antropologia do que de arte contemporânea. Arte contemporânea. Tá? Então, qualquer outra... A gente tem aqui a Thaís perguntando como estabelecer critérios de avaliação das obras artesanais e de arte. Ué. E não sei do que você está falando, porque as obras artesanais, quer dizer, a artesania, aquilo que é, né, um trabalho feito com as mãos, a arte, muitas vezes, na maioria das vezes, também é, né, dependendo só se for outra coisa, se for música, se for artes, não, tecnologia, essa coisa assim, né? Mas não tem. A questão que eu estou propondo é que distinguir arte e artesanato é partir para é prévio, é um pré-conceito, ele vem antes, né? Então, não, se é assim, por exemplo, se é feito peças iguais, repetidas, é artesanato. Bom, para começar, é muito difícil, se for artesanal, fazer peça igual. Você pode fazer igual se for digital, numerizado. Aí sim. Aí você tem 100% a cópia igual ao original. Mas naquilo que é produzido na mão, não. Então, cai por terra esse critério. Então, o critério não é o modo como faz, não é quem faz, não é o lugar onde faz. Tem que olhar o objeto. É o objeto. Esse objeto produz alguma coisa? Ele existe como um objeto capaz de tocar em alguma dimensão alguém? Quem é o espectador que vai dizer? Ele me diz, ele me toca de alguma maneira, né? Então, essa distinção entre arte e artesanato é uma bobagem. Tudo bem, você pode ter um artesanato que, para mim, é muito mais uma obra de arte do que uma obra de arte selada por um determinado museu. Eu posso dizer isso. Eu gosto mais, sei lá, de uma peça que seria chamada de uma peça de seu Clínio, falecido seu Clínio, de cerâmica, eu posso gostar muito mais daquilo lá do que uma obra que está lá num determinado museu, que faz parte do acervo de um determinado museu, né, que está legitimado pelo museu. A gente, inclusive, está com uma exposição dele aqui montada, que a gente está filmando, e vai ser mostrada virtual. Essa exposição dele, essa semana a gente fez filmagem, né, da exposição. Inclusive, eu estou hoje aqui no museu fazendo essa live porque estava acompanhando essa filmagem. Que legal! E a exposição dele porque nós montamos a exposição e acabou não dando tempo, né, das pessoas poderem ver a exposição dele. A gente reuniu o acervo do Museu de Arte, né, que tem algumas peças dele, e o Museu daqui de Arte Sacra, né, tem um acervo que é da CECEL, um acervo bem significativo. Ele era E vai ter bastante peças, assim, bacana. Algumas a gente restaurou, né, para entrar na exposição também. Outra coisa engraçada do naif, né, de achar que há uma ingenuidade. Eu falo assim, esse pessoal que acha que arte naif é a ingenuidade do artista, presta bem atenção nas telas do Nilson Pimenta. Ele tem um domínio fantástico de crítica, de cor, cromática, luz. Altamente eróticos, né? E aí vem falar que a arte ingênua. Ingênua o quê? O que isso quer dizer? Isso é terrível. Quer dizer
que esse artista, que o trabalho dele está só na mão, não passa pelo cérebro. Isso é um Sim, absurdo. Ninguém produz nada, por mais artesanal que seja, sem ter um processo de vai e vem, de reflexão e de ação com as mãos. É uma ligação direta do cérebro e das mãos, pelo amor de Deus. Né? sim, Então, achar que a arte ingênua, porque ele não tem uma reflexão. Claro que tem, ele sabe quando ele deve parar, quando não está bom. Né? Ingênuo jamais, isso mesmo, Ruth. Mas o pessoal gosta de falar, né? Que é naífe, que é ingênuo, que é não sei o quê. sim. Então, isso é uma bobagem total. Né? Eu acho que a gente tem que desmontar isso e pensar como se a pessoa quer entender o artista, estudar os processos do artista, investigar isso, vai encontrar formas, às vezes, sofisticadíssimas de fazer uma operação que vai produzir uma coisa diferente. Sim. Professora, a gente tem uma pergunta da Thaís também, que ela. Deixa eu ver aqui. Aqui. Da Bia, me desculpa. Ela pergunta o seguinte: o artesanato hoje pode ser considerado kit? Kit é outra maneira que encontraram para descartar determinada produção. Né? Um crítico norte-americano saiu com essa história de que o fazer popular, né? Aquilo que era feito pelas classes populares, que tinham uma dimensão estética evidente, mas que não era do gosto da arte moderna, ele chamou de kit, pelo amor de Deus, porque achava que é o excesso. Por exemplo, eu acho muito engraçado isso, porque vou contar uma coisa aí, já adiantando um pouquinho outro assunto da cerâmica. Um amigo meu tinha feito uma peça cerâmica e os esmaltes cerâmicos, na grande maioria, são esmaltes com brilho. A gente pode até usar o fosco, mas mesmo o fosco é brilhoso. Então, na cerâmica, essa cerâmica, pelo menos aqui que eu tenho trabalhado, ela traz brilho. E aí esse amigo meu falou assim: mas eu acho um problema essas peças com brilho. Com brilho tira um valor da obra. Falei, tá bom. Aí é o seguinte, é a mesma história do kit. Kit é o seguinte, o pessoal que começou a usar muita cor, né? Quem quer ascender ao circuito, né? Para ser considerado um artista moderno, o contemporâneo já fez algumas alterações, né? Mas, inclusive, lançando mão de uma chamada que virou estética kit, que é utilizar cores que não eram permitidas na arte moderna. Cores vibrantes, cor de rosa, verde abacate, limão, amarelo limão, dourado nem pensar, prateado nem pensar. E, no Só entanto, flor, né? essa produção popular, eu fico pensando aqui naquelas pinturas de santo que usava muito dourado, esse negócio assim. Folha de ouro. Exatamente. Tudo que Greenberg, Clement Greenberg, é o tal norte-americano que era quem validou, por exemplo, a produção, o Jeff tá rindo aí, né? A produção moderna nos Estados Unidos, né? Que saiu com essa, isso é kit, aí kit é horrível. Então, assim, você não pode usar brilho, você não pode usar cor absurda, tem que ser um negócio sério, papapá. Bom, tudo bem, segue quem quiser, né? Mas que isso é uma invenção, é absolutamente arbitrária, né? Então, fazer o quê, né? Sim. Então, que tá na cabeça de quem acha que existe kit. Questão dos exageros, né? A Thaís faz uma outra pergunta aqui. Você poderia falar um pouco sobre as suas descobertas com a cerâmica? A senhora não vai falar isso agora, não.
Porque Ah, essa pergunta, na verdade, é para o segundo bloco. Ela já vai falar tá. sobre isso. Vamos só para a gente poder fechar esse momento dessa abordagem dela, para a gente ir para essa outra abordagem, que é o trabalho que a professora tem desenvolvido atualmente na cerâmica. Aqui a da Larissa já foi. João. A gente tem uma pergunta do João, que é do nosso educativo aqui do museu. Mas essa amplitude de noção coloca em questão até a noção de arte, paisagens, natureza, entrariam como produtores de sensações? É Sim, necessário escapar a essa consequência? com certeza. Eu acho assim, tem determinadas paisagens, e aí, assim, alguns autores já falaram disso há muito tempo atrás, né? O Eliade, eu acho que falava em topofanias, né? Esses lugares que nos mobilizam de alguma maneira. Ele está falando de uma perspectiva religiosa, mas não precisa ser, né? É uma perspectiva, pode ser uma perspectiva absolutamente materialista da natureza, mas que se dá conta de que aquela determinada paisagem ela tem alguma coisa que nos mobiliza, que nos. Sim, a paisagem é uma sensação. Né? Pode ser, claro, pode ser. Então, é uma noção, se é que ainda é necessária a essa altura, né, a designação de arte, mas com certeza eu partilho dessa ideia que a gente pode ter situações. Tem determinada. Aqui mesmo em Cuiabá, nós temos essa grande vantagem, a única vantagem da seca, né, dos meses de julho, agosto, setembro, principalmente, é o pôr do sol, né, que às vezes é um Isso. absurdo de maravilhoso, né? É Então você o crepúsculo mais vermelho que nós temos, né? talvez pela incidência da luz, né? Muita Uhum. luz, um contraste. Então tem alguns que você fica, eu fico paralisada diante daquilo ali. Não é nem, não diria nem, porque falar beleza, eu acho que diminui o espetáculo, né? Muito mais do que beleza, né? É esse ser de sensação, é alguma coisa que nos comove. Aí a Larissa lembrou dos Dos ipês. IPs, né? Agora em setembro, começa em agosto, né? Na verdade, vai começar agora em agosto e vai pegar setembro. É lindíssimo também. Então, é beleza, mas é também aquela coisa do efêmero. A gente sabe que se tivesse ali todo dia o IP, talvez a gente não se desse tanto conta, mas a gente já sabe. Né? Em frente ao meu prédio tem um pequenininho que todo ano ele floresce, aí depois cai em todas as flores e fica aquele espaço de melancolia, de saudade, de vontade de florescer de novo. Então, sim, eu expando com certeza para esses eventos naturais, né? Ou uma tempestade, enfim, né? Sim. Não é à toa que eles inspiram, né? Os artistas, né? Grande parte Carlos da. Lopes pintou muito, né? Os Sim, IPs, Carlos, grande né? parte Uma do. coisa que eu gosto muito de ver dos IPs é que, vamos supor, à noite, dependendo da ventania, cai as flores e forra o chão, fica a coisa mais linda. É, E eu gosto de ver de manhã, antes de ninguém ter pisado ainda nas flores. É lindíssimo, né? demais, Também. demais. É cada sensação diferenciada. A gente tem uma pergunta do Suelme também, professor Suelme. Tá aí, que legal, Suelme. Ele Ela participou de uma live com a gente também. é legal. Ele pergunta para você falar um pouquinho sobre o conceito, né, de arte regional e o global. Suelme, professora, você quer falar um pouquinho? Sim, claro. Regional e global, quer dizer, global é quem define que aquilo é global. O global é um regional hegemônico, não tem outra explicação. Né? Então, claro que tudo é regional, tudo é produzido a partir, nem regional, é local, tudo é produzido a partir de uma localidade. Tá? Sim. Agora, o que virou chamado de global, universal, isso que é o pior, né? A É. arte universal, que imagina
que afeta todo mundo em qualquer tempo e lugar. Isso é uma maior bobagem, não existe universal. Universal é um particular, é um local que, por diversas maneiras, foi imposto como universal. E a gente aprendeu a reconhecer, a apreciar, a gostar da tal da arte universal. Mas não tem. Toda a arte foi produzida em algum lugar, por alguém, em um determinado tempo, em uma determinada sociedade, com determinados valores. Então, se ele é universal, ele é porque ele foi globalizado. Aí é diferente. Foi globalizado. Quer dizer, Sim. ele foi divulgado e, em certo modo, imposto. E aí a tal da colonialidade, né? Quer dizer, são os modos pelos... Não é mais o colonialismo, né? Porque era político, econômico, não sei mais o que, papá, não é mais, somos países independentes, mas, no entanto, as mentes, né? Os corpos ainda são movidos por aqueles modos de sentir e de pensar da antiga colônia, da antiga metrópole, desculpa. Né? Então, nesse sentido, continuamos colonializados. Só que é uma colonialidade de uma outra natureza, não é mais a mesma da época dos impérios coloniais. Sim. Bacana. Professora, agora entrando um pouquinho nesse segundo momento, né, que a senhora tem se dedicado ao trabalho, né? A gente sabe que recentemente se aposentou na Universidade Federal, né? É recente sua aposentadoria, né? Mas continua ainda fazendo orientação, né? No mestrado e doutorado, Sim, né? ainda tem orientandos lá no ECO, né? Isso, não é? Parece que é difícil me afastar completamente, mas E a enfim. gente sabe assim que você está nesse processo de transição, né? Da parte acadêmica para uma nova fase artística, né? Nesse sentido de entrar com fazer mesmo, né? Com fazer na prática, né? E principalmente com trabalho focado aí na artesania, né? De criar algumas coisas, enfim, com suas próprias mãos, né? Eu queria que a Sim, senhora sim. pudesse falar um pouquinho, né, sobre isso, também sobre o espaço que vocês, acho que inaugurado agora em maio, né? Que também tem nesse sentido. Eu sei também que a gente conversou algumas vezes sobre o seu desejo, né, de trabalhar com as mulheres ceramistas, né, nesse sentido. Podia transcorrer agora nesse momento, falar sobre, também vai contemplar algumas perguntas aí, que é igual a pergunta da Thaís, né, que fala um pouquinho sobre isso, né, você poderia falar um pouco da sua descoberta com a cerâmica, que vai de encontro com esse momento agora, essa sua fase nova. Acho que todo mundo está curioso para ouvir de você sobre. Contato oficial com a cerâmica foi quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo e eu percebi que estava muito difícil o trabalho intelectual todo dia, sem muita folga. Eu estava precisando de um espaço de vazão que eu pudesse sair fora um pouquinho daquilo lá. E eu, curiosa, andando perto da minha casa, lá em São Paulo, vi um ateliê aberto, que era um ateliê de cerâmica. Aí eu fiquei olhando ali, aí o moço me chamou, que era o professor, falou: tá interessada? Eu falei: queria saber. Ele falou: senta aí, me deu um pouquinho de barro. Aí eu comecei a brincar com aquele barro. Lembrei que quando era pequena, um dos brinquedos da gente era barro, né? Sim, Fazer tijolo de barro, curralzinho de barro, essas coisas. panelinha, Barro. panelinha. E descobri ali uma enorme satisfação e, principalmente, uma terapia. Não todo mundo sabe disso, né? Que qualquer trabalho artesanal, quando ele ocupa as suas mãos e o seu cérebro ao mesmo tempo, ele dá uma satisfação muito singular, diferente, né? Diferente da satisfação intelectual de ler um livro, essa coisa é de outra natureza.
Então, eu fiquei com desejo de continuar, mas eu voltei para cá e aí o meu trabalho, claro que eu poderia ter feito as duas coisas, mas eu estava de fato interessada na minha atividade intelectual, em criar programa e orientar e essas coisas. Me afastei de Sim. cerâmica. Quando eu comecei a programar a minha aposentadoria e que eu ia me afastar da maior parte do trabalho da universidade, ia continuar só lá no ECO, né, na orientação, eu falei, não, vou retomar a coisa da cerâmica que me deu tanto prazer. E aí sim, entrei de sola, né? Hoje em dia eu tenho tudo, tenho forno, tenho torno, tenho os materiais todos lá. E há um ano atrás a gente se juntou, eu, o Ronei e a Tula, né? E abrimos um ateliê que agora está fechado por causa da pandemia. E eu estou trabalhando basicamente em casa. Então, eu tenho um ateliê pequeno em casa, num dos quartos, e, o ateliê 569, que é ali na Mandioca, mas que no momento está mais tá parado, né, por causa disso. Mas o que é muito interessante foi poder ver como é que essa. A gente precisa, quando a gente fala de aposentadoria, a gente precisa reinventar a própria vida, né? Quer dizer, Sim. encontrar outras coisas. Essa ideia de que você vai ficar à toa e aí, vou fazer o que dá na cabeça, isso é bobagem. Você vai se Sim. entediar, você vai se deprimir, você vai fazer um monte de coisa, né? Menos ficar bem. Então, o fato de ter uma nova atividade que exigiu de mim muito estudo, muita dedicação, né, muito tempo voltado para aquilo lá, e também de encontrar um grupo, né, se reconhecer. Por exemplo, eu faço parte do coletivo Ceramistas no Mato, que é o grupo de ceramistas daqui de Mato Grosso, e que a gente já fez várias coisas juntos. A gente está sempre trocando informação, conhecendo o trabalho um de outro, fazendo exposições juntas. Então, abriu, assim, que a cerâmica abriu para mim um novo campo de Sim. experimentação, de reflexão. É uma reflexão que combina as mãos e o pensamento. E aí eu acho até que eu não tenho nenhuma preocupação, é bom que se diga, em ser considerado, não ser considerada. Eu sou ceramista, né? Hoje eu Sim. sou ceramista, não me interessa, não tem. E aí, falando de coração mesmo, não, eu faço não para ser reconhecida, mas porque aquilo é bom para mim. Eu adoro criar uma coisa nova, fazer literalmente É criar do barro. prazeroso, né? Não sou nenhuma deusa, mas faço nascer alguns objetos do barro Sim. e que dão muito prazer, né? E faz muito bem para mim, né? Para a minha saúde pessoal, né? Essa paixão, e de compartilhar com as pessoas que têm tenham o mesmo fazer, né? Aqui a Anice está aqui, a Rose está aqui, já vi outras pessoas do grupo, Eu vi a e que é Rosilene aí legal. também. Um Então, beijo pra ela. Faz tempo que eu não a vejo. conversa sempre, troca, fica trocando coisas. Você fez isso, fez aquilo. E tem também as frustrações, né? E, então, é muito interessante, porque isso que se diz, que eu falei há pouco, né, do artesanato, de achar que o sujeito não pensa, né, que o trabalho dele, ele nasce nas mãos e morre nas mãos, isso é a maior bobagem. Enquanto a gente está trabalhando com as mãos, a cabeça está o tempo inteiro, né, pensando, né, o que fazer, por onde ir, fazer escolhas. Eu vou por aqui, não vou por aqui, tem uma ideia nova. Quer dizer, há um diálogo permanente do pensamento com as mãos, né? Então, não tem essa coisa de que, como é que diz? Exclusivo. Claro que, e aí, eu diria, que pena
que eu não continuei lá atrás na cerâmica, porque eu acho que o pensamento, ele, na verdade, ele sai enriquecido desse trabalho. Sim, É como se o trabalho artesanal, o trabalho manual, o trabalho criativo, né? Não no sentido não exclusivamente reprodutivo, ele areja. Né? Enquanto você está produzindo, você está pensando coisas que têm a ver, basicamente, com esse trabalho e os modos de tornar suas formas mais interessantes. Né? Eu acho que por sim. isso é impossível essa ideia do ingênuo, de pensar no ingênuo como não reflexivo ou não erotizado, né? No outro caso. Professora, Então, tem eu acho comentários fantásticos aqui ah, sobre o seu trabalho. Eu acho que vale a pena a gente ler. Aqui a Rosilene diz, é um prazer esse convívio com você. pois é. O Suelme diz assim, essas mãos são mágicas na caneta, no teclado, ou no barro. Oh, A obrigada. Rosilene, Rosilene, dia 28, a gente já sabe, inclusive a exposição do Clínio de Moura vai ser lançada nessa data, no dia 28, em comemoração ao Dia do Ceramista, tá? Por isso eu estou falando, exposição do Clínio na semana que vem, né? A Olha, nossa exposição virtual vai ser lançada em homenagem a todos os ceramistas, a exposição dele virtual. Vocês vão conferir aí, uma exposição bem bacana. A Ruth Albernaz diz assim, você já é, não precisa vir a ser. esse povo é tudo suspeito. Gente que eu gosto demais. A Thaís, um afeto no barro. Enfim, são comentários maravilhosos, né, professora? Que Então, muito bom. consolida toda a sua atuação aí no campo das artes, né? De uma forma Quando passar a exemplar pandemia, para todos nós. a gente promove uma coisa ao vivo, né? É, É. vamos fazer, mas a gente está ao vivo, né? Nesse momento é o Não, que nós podemos fazer. E às vezes as nossas lives nesse formato, a gente consegue. O é. seu áudio cortou. Ah, não, eu queria dizer, eu falei ao vivo, mas na verdade de corpo presente. Ah, Ó, sim, de cor presente. E essas nossas lives, elas estão atingindo em torno de 80 a 100 pessoas, né? Depois ainda fica disponível no canal, as pessoas não têm possibilidade de assistir quem perdeu, né? Então, eu acho que esse formato de transmissão para nós, que estamos usando hoje de forma remota, né? E também a forma de aprendizado EAD, vão ser ferramentas que vão ficar, né? E a gente do museu, acho que cada vez mais nós vamos apropriar disso, né? Para poder sim, comunicar também com nossos públicos e mesmo sendo as palestras, cursos presenciais, acho que a gente vai ainda dispor dessa tecnologia para transmitir e propagar nesse sentido da difusão, da inclusão, né? Que são temas extremamente pertinentes nesse momento que a Semana Nacional do Museu nos propõe a discutir sobre, né? E eu acho que isso a gente também está aprendendo, né? Como fazer nesse aspecto, né? muito legal a iniciativa, acho que é importante, né? E que essa pandemia acabou obrigando vários setores a se reinventarem, né? Sim, Para estarem presentes remotamente, né? Já que isso. não pode, talvez seja até mais democrático, né? Sim, A cidade maior, né? sim. Gente, Então, nós estamos chegando na parte final. Você tem mais alguma coisa, professora, para poder não, concluir? eu achei ótimo. Eu nunca tinha participado de uma live, já fiz várias coisas, né? Banca, Olha que por. legal, tem a Salete de Colíder. Um grande beijo, Salete. Obrigada por você estar acompanhando. Salete tá fã de carteirinha de todas as nossas lives, acompanhando aí as lives. Fez um comentário extremamente carinhoso, dizendo que está acrescentando muito no processo dela de conhecimento, enriquecimento pessoal. Que Legal, bom. Salete. Obrigada por estar acompanhando aí. Um Então, grande beijo para todo mundo aí de Colíder. Então é isso, pessoal. Vamos chegando na reta final com gostinho de quero mais, né? Que eu vi a professora Ludmilla é muito bom, né? outra hora a É, gente conversa sobre
outra coisa. É sempre um grande prazer, né? Ter a professora aqui com a Ó, gente. amigos todos, ex-alunos, gente amiga, gente querida, obrigada aí pela presença e, enfim, né? Cuidem-se, cuidem-se e agora vocês vão me autorizar, porque eu tenho que se autorizar a dizer, fora Bolsonaro! Chega! Ai, Ludmila. Então, gente, vamos aqui para os nossos agradecimentos finais e também algumas considerações, só para a gente poder encerrar. Professora, o Museu de Arte Sacra agradece muito a sua participação em colaborar conosco, né? De todo o seu conhecimento, seu compartilhamento, das suas experiências, né? Principalmente essa sua fase nova, né? Muito, muito enriquecedor para todos nós. E obrigada ao público participante, né? Por estar acompanhando as nossas lives, por estar divulgando, compartilhando, seguindo a gente no canal, né? E a gente no nosso canal do YouTube, não estamos ficando para trás, não, gente. A gente está aí que nem os outros museus a nível nacional, MASP, MAN, enfim, com questões de likes, curtidas, seguidores. O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, citou nós, né? O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Então, assim, o Brasil Profundo faz coisas boas também. A gente também trabalha. Professora, trabalhamos aqui com muita dedicação, né? E com pouco recurso, né? Mas a gente estamos conseguindo aí comunicar com o nosso público, levar conteúdo, produção de conteúdo também, porque nós estamos produzindo uns vídeos pockets, né? Que são pequenos, curtos, de 1 a 2 minutos, que fala sobre o nosso acervo, sobre curiosidade no circuito expositivo. A gente está trabalhando internamente com dias alternados. Hoje mesmo, eu e João estava aqui eu ainda estou no museu, mas o João já foi, né? Definindo várias coisas para a próxima semana, então a gente está trabalhando de forma incessante, porque a gente pensa assim, trabalhar home office é mais fácil, não é? A gente trabalha mais. E a gente está conseguindo aí atender essa produção. E se não fosse com todos vocês, professores, colaboradores, que tanto participam conosco nessas lives, enriquecendo o nosso repertório, também nos ajudando na nossa formação, tanto da nossa equipe de mediação que também participa, o nosso educativo, enfim, todo o pessoal envolvido aqui no museu também. Essas lives de suma importância para a gente, porque também qualifica a nossa atuação, né? É conhecimento adquirido e a gente vai reproduzir isso nas nossas práticas. E também para nós é extremamente enriquecedor. Então, eu agradeço em nome de toda a equipe do museu, que também colabora conosco de uma forma muito positiva. Obrigada. E também, professora, não acabou. Amanhã a gente tem mais. A nossa programação de live é quinta, sexta, sábado e domingo. E amanhã nós vamos estar com a Silvia Aragão. A Silvia é museóloga do MACP, que é do Museu de Arte e Cultura Popular. Foi difícil fazer aquela baiana retada falar, né? A gente teve que convencê-la. Silvia, vai ser fácil, você vai dar conta, não é difícil o mecanismo. A gente achou soluções para tudo para que ela conseguisse falar, mas a gente conseguiu. E a gente vai trazer Silvia amanhã. Silvia vai falar conosco sobre o papel do MACP, né, no contexto da cidade. E Silvia tem 6 anos, né, que está lá no museu já, após ela ter passado o concurso, então ela já iniciou uma boa experiência ali dentro, né, e já tem condições de estar compartilhando conosco, né, o conhecimento também adquirido. E foi extremamente gentil em aceitar o convite, assim como você também, Ludmila. Muito obrigada. Mais uma vez. Pessoal, obrigada. Boa noite. Bom fim de semana. A minha grande sugestão agora é um bom vinho, né, para todos. Seria maravilhoso a gente fazer essas próximas conversas presencialmente, poder se abraçar e dialogar com o vinho, né? Os encontros das artes com o vinho. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Um grande abraço. Tchau, tchau.